Bom dia, meus queridos. Eu vou dar continuidade para vocês das atividades que foram passadas dia 17/7, né, na sexta-feira. Eu passei as páginas 37 e 38, hoje eu vou passar as páginas 39 e 40. Aqui a gente encontra um pequeno texto que ele vai falar sobre um tipo de vegetação que é chamado de cerrado, né? E que ela apresenta algumas características aqui. Que normalmente o cerrado brasileiro, a característica dela é que as árvores elas são de pequeno porte, né? E os galhos normalmente são retorcidos, tá legal? E aí ele mostra também aqui, ó, quais são os estados que essa vegetação é comum de ser encontrada, tá legal? É, como a Mata Atlântica, como a Floresta Amazônica, o Cerrado, como uma vegetação brasileira, também tem que ser preservada. Aqui, ele pede, no primeiro exercício, para que vocês pintem as regiões do Cerrado no mapa do Brasil. Para isso, como está aqui no texto, vocês vão ter que identificar no mapa quais são os estados que têm presente o cerrado, e aí vocês vão pintar as regiões do cerrado, ou seja, os estados em que a gente encontra o cerrado. Tá legal? Aí aqui, ó, ele vai falar sobre a questão das espécies, né, de animais que estão em extinção, como a nossa vegetação, que também está sendo muito devastada, como vocês têm acompanhado, principalmente a floresta amazônica, nos noticiários. Então, vocês vão elaborar uma carta, vocês vão fazer uma carta aos governantes, pedindo maior atenção e maior cuidado com essa biodiversidade, ou seja, tanto com os animais quanto com a vegetação. A partir do momento que a gente destrói qualquer tipo de vegetação, a gente está, querendo ou não, destruindo também muitos animais. Tá legal? Porque eles acabam debandando e indo para outro local. Muitas vezes pode acontecer deles não sobreviverem. Então, vocês vão fazer uma carta para os governantes. Então, como que é uma estrutura de uma carta? Quando eu falo de uma carta, no caso, a gente primeiro coloca o nome da pessoa para quem a gente está se dirigindo, né? No caso. Então, eu coloco aqui, senhor governante, senhores. Na verdade, a gente coloca primeiro a data, né? Então, Ribeirão Preto. Hoje é dia 20 de julho de 2020, certo? E depois o que a gente faz? A gente pula uma linha e coloca para quem que a gente quer mandar essa carta. Senhores governantes. E vírgula. Na linha de baixo, com letra maiúscula, aí você coloca as ideias que você quer expressar, no caso, né? Olha, gostaria que fosse dado maior atenção, você tem percebido que nos noticiários. Então, aí vocês vão colocando e vão escrevendo o texto em prosa, lembrando que se vocês estão escrevendo parágrafo, não esqueçam do parágrafo, do espaço aqui, a questão de escrever até o fim da linha e depois continuar escrevendo embaixo. E não se esqueçam que, como é uma carta pessoal, vocês têm que assinar o nome de vocês. Tá legal? Então, na última linha aqui, ou assim que vocês finalizarem a carta, vocês colocarão o nome de vocês. Então, e esse espaço aqui vai ser a parte de ilustração, ou seja, desenho que vocês vão fazer com relação ao pedido que vocês estão fazendo na carta. Tá legal? Espero que eu tenha ajudado vocês de alguma forma. Lembrando que carta é um gênero textual, então é um tipo de texto que a gente utiliza também nos estudos. Tudo bem? Um super beijo para vocês e até mais.